Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje o podcast a gente vai começar falando sobre o Brasileirão, o encerramento da 36ª rodada, partida entre Vasco e Cruzeiro. Só para antecipar, o Vasco venceu e afundou o Cruzeiro ainda mais. E eu quero falar também hoje sobre Palmeiras e Flamengo. Eu tinha dito ontem que eu ia falar sobre São Paulo. Eu vou pedir desculpas ao torcedor são paulino, de verdade, tá? Mil perdões, torcedor são paulino. Mas por que que quero falar do Flamengo hoje? Porque ontem eu assisti e ouvi alguns programas esportivos e eu fiquei pensando aí em relação à questão do São Paulo e uma coisa que pode ter influência não só para o torcedor palmeirense quanto para o torcedor flamenguista. Uma coisa que eu pensei, obviamente isso não é rumor, não é nada, é uma coisa que eu pensei, tá? Ouvindo vários comentários sobre o futuro do São Paulo. Mas começar falando exatamente por esse jogo de Vasco e Cruzeiro. O Vasco venceu a partida com um gol apenas, 1-0. O Vasco jogava em casa, São Januário, precisava vencer para afastar de vez a esse risco do rebaixamento, para se garantir na Série A, porque existia aquela chance mínima, absurdamente mínima, mas existia. E o Vasco foi lá, fez a sua parte, venceu e de quebra salvou aí dois rivais, tá? Dois rivais cariocas, tanto o Fluminense quanto o Botafogo, graças à vitória do Vasco. Matematicamente os outros dois também estão salvos. Então o Vasco teve torcida de peso nessa rodada, teve torcida, uma torcida considerável no Rio de Janeiro e fez a sua parte, se garantiu. Legal, eu acho muito bacana essa permanência do Vasco. Todo mundo já dava o Vasco como um time que ficaria na Série A. Era muito improvável, né? Pela campanha que fazia o Vasco, pela regularidade. Ah, mas perde um, empata outro. Tava meio oscilando, mas é aquela oscilação natural. O Vasco tinha uma pontuação para se garantir na Sul-Americana e se mantivesse e mantiver ainda essa irregularidade que todo mundo mantém, naquela parte da tabela, o Vasco está assegurado na Sul-Americana e naturalmente estaria assegurado, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então venceu, se garante, parabéns Vasco, parabéns o Luxemburgo também, né? Um belíssimo trabalho, ele chegou um Vasco, uma situações das mais difíceis, tá? E ele fez um trabalho de recuperação fantástico e o Vasco está aí, né? Sem a sua principal estrela, talvez, todo respeito aos outros, mas o Thales Magno, garoto da base, se machucou na Copa do Mundo e o Vasco, mesmo sem ele, conseguiu manter a sua consistência. Claro que sentiu, né? O Thales Magno, ele é um cara muito ofensivo, muita personalidade, um cara que, apesar de muito jovem, chama a responsabilidade e ele consegue ser decisivo. Então o Vasco perdeu sim um pouco de poder ofensivo, mas soube, mostrou que não é um time que depende só de um jogador, é um time que melhorou em conjunto e em conjunto esse time é muito valente, esse time é muito guerreiro e pode ser limitado tecnicamente, mas não deve nada à entrega, não deve nada, né, em rivalizar, em competir contra os seus adversários. Então tá de parabéns esse Vasco, tá de parabéns o Luxemburgo mais uma vez pelo trabalho que fez, porque o Vasco vinha totalmente em descrédito e ele conseguiu não só organizar o time taticamente, mas mentalmente, né? Trouxe uma moral muito bacana e os jogadores corresponderam de uma forma muito interessante. O futuro do Vanderlei tá em aberto, tá? E eu sinceramente espero que ele continue trabalhando com o Vasco. Claro que aí entram outras questões, né, para o ano que vem, em relação a reforços, em relação, né, ao salário, enfim, tem muita coisa a ser discutida, mas eu espero que consiga manter a sequência nesse trabalho, porque o Vasco foi talvez, minha opinião, o time que melhor competiu contra o Flamengo, tá? Não estou aqui desmerecendo ninguém, não estou falando que o Vasco é melhor que os outros, mas o Vasco, ele soube encarar o Flamengo dentro das suas limitações, ele soube encarar o Flamengo de uma forma muito interessante. Ele soube competir, essa é a palavra. Eu ouvi muita gente falando isso quando criticaram o Palmeiras, que
o que o torcedor mais fica sentido e que as pessoas naturalmente ficam muito sentidas, não só os torcedores, mas os críticos, é que o Palmeiras não soube competir. Uma coisa é você perder do Flamengo, outra coisa é você perder competindo, e o Palmeiras nem sequer soube competir contra esse time do Flamengo, diferente desse time do Vasco. Então, a permanência do Luxemburgo eu acho interessante, porque é um time que tem muito, eu acho que pode melhorar muito sob o comando do Luxemburgo. Claro que eu também, pessoalmente, eu tenho a esperança de ver o Luxemburgo num time com mais receita, com mais grana, para ver o que ele poderia fazer. Mas esse casamento dele com o Vasco deu muito certo. E pelo menos para a próxima temporada, eu queria ver muito o Luxemburgo como técnico do Vasco. Tá? Em relação ao Cruzeiro, falar agora do outro lado, é a disputa pelo rebaixamento, pela essa última vaga pelo rebaixamento aí, vai ficar entre Cruzeiro e Ceará realmente. Né? As previsões que todo mundo, as projeções que todo mundo já vinha fazendo se confirmaram, e a situação do Cruzeiro é extremamente delicada, mas extremamente mesmo, porque é, depende só dele. Claro, depende só dele, mas o Ceará também depende só dele. Então o Ceará está a 2 pontos do Cruzeiro. O Cruzeiro, além de ter que vencer, vai ter que torcer contra o Ceará, porque se os dois vencem as duas, o Cruzeiro está rebaixado. Então não vai ter que só fazer a sua parte, que já está difícil, porque o momento é delicado, as coisas não acontecem na partida. Tá? O Vasco fez o seu gol, tá? O gol do Guarim, e o Cruzeiro, no final do jogo, teve uma oportunidade absurdamente clara e eles perderam, tá? Assim como foi na partida anterior que o Thiago Neves perdeu o pênalti, algumas, se eu não me engano, não foi na anterior, foi antes daquela, né? Eu não me recordo agora. Foi na rodada passada ou na retrasada, mas o Thiago Neves perdeu um pênalti, isso demonstra claramente o nervosismo e ficou estampado, né, nessa jogada do Cruzeiro. Para quem acha que eu estou falando algum absurdo, é só pegar e ver o lance que eles perderam, assim, é dos mais cabulosos. Um lance que o Cruzeiro do ano passado, o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, teria feito com tranquilidade. Aí você vê que o nervosismo bate a porta, o nível da água está subindo, né? A água bate na bunda e o desespero toma conta. E os jogadores mais experientes que tinham que manter os nervos no lugar, eles não estão conseguindo. O Cruzeiro entra numa crise ainda maior com o afastamento do Thiago Neves, tá? Ele foi afastado antes não foi exatamente antes da partida, mas foi afastado porque ele se machucou e depois ele foi para uma festa, né, do Belo, se eu não me engano. O pessoal do Cruzeiro viu o Thiago Neves na festa, né? Depois da confirmação de uma lesão, o jogador tendo que se preservar para se recuperar, isso foi a gota d'água. Isso foi motivo suficiente para o afastamento do jogador. Né? E aí, ontem teve o comunicado, ontem à tarde, né? O comunicado aí do presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Pereira. Ele foi lá, gravou um vídeo e falou que o Thiago Neves está afastado do elenco, não joga mais pelo Cruzeiro, pelo menos eu acho que não essa temporada, já era, tá? Ele disse que preferiu fazer festa, o que ele está comemorando, né? Então, situação difícil, né? A crise no Cruzeiro ela já era muito grande e agora com o afastamento do Thiago Neves ela se torna ainda maior. A minha pergunta ao Cruzeiro é por que não foi feito isso antes, tá? Eu acho que não é só essa questão da festa, a diretoria do Cruzeiro já estava na bronca com o Thiago Neves já há muito tempo, tá? Por tudo que foi acontecendo, por tudo a reação do torcedor, né? A briga que ele teve com o Rogério Ceni, eu imagino que internamente no clube ele já não era unanimidade, tá? Então se viu que o Thiago Neves de repente foi a fonte do problema com os técnicos mais recentes, por que não afastou o cara antes, tá? Se ele realmente foi o pivô, eu não sei se foi, eu não tô aqui querendo julgar o jogador, tá? Porque ele foi o cara que a torcida mais pegou no pé, foi ele que entrou mais em evidência, né, na mídia, que a mídia mais falou sobre ele em relação
as rixas que ele teve com o Rogério Ceni, por que que não foi feito isso antes? Por que que não foi feito esse trabalho antes? Um trabalho de conversar, não precisava chegar nesse ponto, né? De repente, manter o diálogo, cara, o que que tá acontecendo? Vamos trabalhar junto. Você é um líder, cara. Você precisa manter os nervos no lugar. Enfim, eu acho que nessa situação, o que fica claro para a gente é que faltou diálogo, né? Você é jogador, entre e joga, só isso, tá? E de repente ele é afastado. Isso naturalmente vai causar um desconforto internamente com alguns jogadores, porque isso já causou na época do Rogério Ceni. Imagina agora, tá? O Rogério tinha afastado, entre aspas, né? Não escalou o jogador para jogar e foi cobrado por isso. E agora afastado realmente do elenco, vai treinar em separado, o que, que vai acontecer com esse Cruzeiro? Tá? Eu acho que, infelizmente, tá? Eu espero que não. Tá? Todo respeito ao Ceará que disputa com o Cruzeiro, mas eu espero que o Cruzeiro não seja rebaixado, mas pela situação, por tudo que está acontecendo, pelo rendimento dentro do time dentro de campo, eu acho que o Cruzeiro vai ser rebaixado, tá? Muito difícil a situação porque você não vê resposta dentro de campo. É simplesmente isso. Você não vê resposta, você não vê poder de reação desses jogadores. E lamentavelmente, né, a torcida não está jogando junto também. Ah, mas eu não sou obrigado porque o time não está jogando. Tudo bem, cara, eu entendo, mas esse é o momento que a torcida, que os jogadores precisam ganhar uma moral de alguma forma, precisa ganhar uma confiança, a confiança de alguma forma. E quando o Cruzeiro joga em Minas, no Mineirão, ele não está tendo, o time não está tendo essa resposta, né? Normalmente quando o time está nessa situação, é muito comum, né, a torcida lotar estádio para apoiar, para tentar motivar os jogadores, para que eles deem uma resposta. E aí quando o time se recupera, eles voltam a cobrar. E o torcedor do Cruzeiro não está fazendo isso, não está dando essas, claro, não estou generalizando aqui, quer dizer, eu estou generalizando, mas não é todo mundo, tá? Mas acho que está na hora de, são 2 rodadas, tem chance de se salvar. Então tá na hora de vamos encher a casa, vamos fazer o que é possível. Só tem mais um jogo em casa agora, é a última rodada contra o Palmeiras, é o jogo da vida e da morte. É um jogo em que o Palmeiras vai jogar um futebol totalmente despretensioso por tudo o que aconteceu recentemente. Então é a grande chance do Cruzeiro. É a hora de lotar o estádio, é a hora de apoiar o time, porque já passou da hora. O Cruzeiro está atrasado, já deveria ter feito isso faz tempo e não fez isso, né? Os torcedores preferiram cobrar, cobrar, cobrar. A crise já tá, já atingiu proporções absurdas e o torcedor vai e ainda cobra ainda mais para jogar ainda mais pressão nesses jogadores. Ah, a gente tem que cobrar mesmo. Eu entendo, eu acho que tem que cobrar, mas nesse momento a cobrança infelizmente não é benéfica e ela só vai trazer prejuízo. E se isso continuar, o rebaixamento está aí. Tá? O torcedor cruzeirense vai ter que se contentar em ver o Cruzeiro jogar a segunda divisão. E não é isso que eu acho que o torcedor quer. Então tá na hora de apoiar. Acho que esquece os problemas, eles estão aí, deixa para protestar no final da temporada, no final do campeonato, porque agora é a hora de, pô, sei lá, vai aí no o próximo jogo vai ser em Porto Alegre contra o Grêmio. Se precisar, vai para Porto Alegre, cara. Torcedor do Cruzeiro em Porto Alegre, vai lá. Lota o setor de visitante, porque vai precisar. O Cruzeiro precisa desse apoio, precisa se sentir abraçado de alguma forma e porque é tiro para tudo quanto é lado, né? A crise está instaurada mesmo. Precisa de alguma fonte de confiança, alguma fonte de energia positiva. E o torcedor, nesse momento, talvez seja essa única fonte, talvez essa única ponta de esperança, essa luz no fim do túnel para esse time do Cruzeiro, tá? Então, situação delicada, das mais difíceis de serem superadas, mas que eu falei, tem 2 rodadas, são 6 pontos em disputa e o Ceará também não está jogando nenhum absurdo. O Ceará também está numa situação e apresentando um futebol muito semelhante ao do Cruzeiro. Então tem chance, tá? É possível, assim como é possível para o Ceará, porque o Ceará está fora da zona de rebaixamento, depende só dele. Então 2 rodadas aí muito tensas para os dois times, tá certo? Vamos falar agora de Palmeiras. O Palmeiras viveu e continua vivendo,
né, uma crise muito recente e a crise começou, se eu não me engano, Palmeiras passa por várias crises todos os anos, tá? Vamos ser sinceros, né? Parece o São Paulo, tá? Vem uma crise, manda técnico embora. A diferença é que o Palmeiras ganhou alguns títulos esse ano, então o projeto do Palmeiras foi mais bem sucedido que o do São Paulo, mas vive crises constantemente, tá? O Palmeiras, quando já perde uma ou duas seguidas, o torcedor já começa a cobrar. Por quê? Por que, que o torcedor cobra tanto? Por que, que o torcedor palmeirense é tão chato? Porque a diretoria dá muita expectativa para o torcedor. Com as grandes contratações, com as promessas de títulos, o torcedor ele fica numa expectativa muito grande, tá? E todo o departamento de futebol do Palmeiras sempre jogou essas expectativas lá no alto. Ah, o maior patrocinador do Brasil, ah, o maior elenco do Brasil, ah, o elenco mais caro do Brasil. Todo mundo o tempo todo jogando a expectativa do torcedor lá em cima. E quando essa expectativa não é correspondida, a crítica e a pressão do torcedor vem na mesma medida. Então não adianta reclamar que, mas a campanha é muito boa. Por que, que o torcedor está cobrando tanto? Porque jogaram as expectativas lá em cima e não veio absolutamente nada. Nem a vice-liderança o Palmeiras tem hoje e eu acho que nem vai conseguir alcançar essa vice-liderança. Então, primeira coisa, tá? Por que, que o torcedor é tão crítico? Exatamente por isso. Porque a expectativa que se coloca em cima, que se joga para o torcedor, o que se vende para o torcedor é algo fantástico. É algo nível Europa, tá? Vamos conquistar a tríplice coroa, que a gente tem tudo isso, uma baita de uma estrutura, um estádio, a gente tem o elenco mais caro, a gente tem dois, três times titulares, e aí a gente não vê, o torcedor não vê, e a gente também que acompanha o futebol, a gente não vê essas promessas se concretizarem e as expectativas vão por água abaixo e a frustração do torcedor vem no mesmo tamanho, vem na mesma medida e a cobrança acontece nessa mesma medida. Então, por isso que o torcedor está tão frustrado, está tão decepcionado, mas eu repito o que eu já falei. A campanha que faz o Palmeiras e o Santos essa temporada é uma campanha digna de campeão brasileiro. Não há como negar. Tá? Eu falei aqui algumas vezes, não sei por que que, se eu não me engano eu já falei aqui, não sei por que que o torcedor tá tão sentido, o torcedor não precisa ficar tão emotivo, não precisa ser tão passional, mas refletindo um pouco mais, e até com base no que o Felipe Melo falou depois do jogo do Flamengo, tá? O torcedor tem o direito, tá? O torcedor é muito passional a imagem que se vendeu para o torcedor foi uma imagem de muitos títulos. Os títulos vieram, obviamente, mas esse ano não veio. Então, quando não vem título, vem crítica, vem reclamação na mesma proporção. E é por isso que o torcedor reclama tanto e cobra tanto. E nesse ponto eu acho compreensível, porque é justamente essa imagem que se vende é uma imagem ultra vitoriosa e isso não aconteceu. Tá? Mas a crise mais recente, se eu não me engano, eu acho que começou com o título do Flamengo. O final de semana em que o Flamengo foi campeão da Libertadores no mesmo final de semana o Palmeiras perdeu para o Grêmio e deixou não, né? O campeonato viria por Flamengo de qualquer forma, mas de certa forma deixou que o Flamengo fosse campeão de forma um pouco mais antecipada. Isso gerou uma desconforto para o torcedor, tá? E aí aumenta esse desconforto porque o Flamengo começa a tirar a onda com o Palmeiras, essa birra aumenta ainda mais, aí o Palmeiras de quebra, para finalizar com o torcedor, vai lá e perde do Flamengo no seu estádio, jogando em casa. Então, essas três coisas somadas fez com que o torcedor chegasse num nível de decepção muito grande, mas muito grande mesmo. E eu até me surpreendo que a gente não tenha visto protestos mais acalorados, porque tudo que aconteceu no Palmeiras, né, nessas últimas semanas, e esses três pontos que eu falei, o Palmeiras deixar o Flamengo ser campeão antecipado, ver o Flamengo, projeto do Flamengo, vencer a Libertadores e o Brasileirão, Libertadores que é o grande sonho do torcedor palmeirense. Aí vai lá,
o Flamengo tira sarro do Palmeiras e é natural, e isso era uma resposta natural, e eu acho que é uma resposta válida porque o Palmeiras fez a mesma coisa no ano passado. E depois ver o Palmeiras, seu time do coração, perder em casa, talvez para o maior rival hoje que seja o Flamengo. Então tudo isso somado fez com que o Palmeiras entrasse numa crise profunda e isso gerou aí, isso culminou com a demissão tanto do Mano Menezes quanto do Alexandre Matos, o diretor de futebol, que também era muito cobrado, muito perseguido pela torcida, e o presidente do Palmeiras falou em mudança de projeto, tá? Pelo que a gente deu para entender do que falou o presidente do Palmeiras, eles estão vendo o que aconteceu com o Flamengo, não tem como não ver, tá? E eu acho que o que eles estão vendo não é em relação ao futebol que o Flamengo está jogando, porque é um futebol absurdo e a gente tem que aplaudir. Eu acho que o que o Palmeiras está pensando não é fazer algo semelhante ao Flamengo, bater os recordes do Flamengo. O que o Palmeiras está preocupado, o que a gestão do Palmeiras está preocupado por que que esse projeto do Flamengo deu tão certo em relação, pelo menos, a Libertadores em tão pouco tempo, e o Palmeiras já com uma filosofia, com um projeto já de longa data, não conseguiu vencer a Libertadores até hoje. Então, eu acho que essa talvez seja a maior preocupação, talvez esse seja o maior foco desse novo projeto do Palmeiras. Não é repetir os feitos do Flamengo, não é ganhar um Brasileirão e uma Libertadores. Claro, tudo isso é legal e tudo isso vem sendo observado e tudo isso talvez seja o principal motivo que gerou a demissão do diretor de futebol do Palmeiras, que de certa forma era uma unanimidade, né? Ele não era muito querido, mas os títulos vinham. Tá? E se o Flamengo não tivesse ganhado dois títulos grandes esse ano, eu tenho certeza que o Alexandre Matos continuaria. O problema é que o, os projetos, de uma certa forma, são semelhantes, porque se investiu muito, se contratou demais, e o Palmeiras sequer venceu a Libertadores. O Palmeiras não ganhou nenhum título esse ano. Esse é o problema. O Flamengo ganhou o estadual, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Então, como é que se justifica isso? Se o Flamengo tivesse ganhado só a Libertadores ou só o Brasileirão, aí eu acho que tudo bem. Aí o diretor de futebol continuaria, tá? Você vai ter mais uma chance. Os caras ganharam a Libertadores, ó, é só a última chance. Mas vendo o que aconteceu, já ficou claro que não dava mais, que alguma coisa precisava ser feita e que essa mudança precisava ser feita, é, um projeto semelhante ao que faz o Flamengo hoje. E foi isso que deu para entender pelas palavras do presidente, tá? Primeira coisa, se o Palmeiras está pensando num projeto semelhante ao do Flamengo, eu acho que a primeira coisa que é natural se pensar é no próximo técnico do Palmeiras. Tá? Esse é o assunto mais quente do momento e o que se noticia é que o Palmeiras vê o Sampaoli e o Paulo Autuori como o plano A. Esse é o principal objetivo do Palmeiras. Esse é o plano A. Esse é o mundo perfeito. É o sonho do Palmeiras nesse momento. Sampaoli e Paulo Autuori. Viria o Paulo Autuori, que tem um bom relacionamento com o Sampaoli, e assim, os dois em conversa, o Palmeiras poderia trazer o Sampaoli, tá? Esse é o plano A. Mas aí já começam aquelas enquetes, né? O próximo técnico do Palmeiras, quem deve ser? Aí começa aí, fala-se, aí colocam ali na enquete Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo, que também não está garantido no Vasco, não está, não, em contrato ele não permanece no Vasco. Renato Portaluppi, que também não renovou com o Cruzeiro, com o Grêmio ainda, está encaminhado, mas não fechou. Então entram alguns nomes, e eu vi um rumor dos mais absurdos aí que teriam sugerido o Pochettino. Para quem não sabe, o Pochettino foi treinador do Tottenham e foi o treinador que levou o Tottenham à final da Champions League. Cara, esse nome está totalmente fora de cogitação. Eu não sei por que a galera gosta de fazer esse tipo de coisa. Tá? Rumor é rumor e muitos rumores não surgem do nada, tá? Essa questão do Sampaoli, e eu já tinha falado isso faz tempo, já faz um tempinho que eu falei no podcast, mas era absolutamente um rumor. Esses rumores surgem principalmente internamente no Palmeiras, de alguns conselheiros, é uma ideia que um conselheiro tem, conversa com alguém da imprensa, mas o Pochettino é absurdo, cara. O Pochettino não tem condições,
do Palmeiras contratar esse treinador, tá? Então, um dos um dos daqueles rumores absurdos, mas enfim, apareceu na mídia algumas coisas, tá? Se o Palmeiras está pensando num projeto semelhante ao Flamengo, não dá para o Palmeiras contratar o Abel Braga, tá? Não tenho nada contra o Abel, acho um excelente treinador, um cara que foi injustiçado aí recentemente no Cruzeiro, porque não conseguiu fazer o seu trabalho render, mas se a gente pegar o Abel este ano, ele começou no Flamengo e ele não continua no Flamengo, tá? Ele foi demitido e aí veio o Jorge Jesus. Então, não adianta o Palmeiras mirar no Abel Braga como uma das opções, tá? Eu não estou falando aqui que a diretoria do Palmeiras está pensando no Abel, só estou falando aqui que me baseando nas enquetes que vem aparecendo, tá? Só para manter a expectativa dos torcedores. O Abel Braga não faz sentido. O Vanderlei Luxemburgo, a mesma coisa. Vem fazendo um trabalho legal no Vasco, vem, mas a contratação do Luxemburgo é uma aposta. É absolutamente uma aposta, acreditando que ele é, tenha mudado a sua filosofia, o seu jeito de trabalhar. O Vanderlei Luxemburgo, que gestão a filosofia, sempre foi muito ofensivo, né? Então seria um cara interessante, mas o futebol que se pratica o Luxemburgo não se assemelha muito ao que faz o Flamengo. O mais semelhante hoje é o Jorge Sampaoli, tá? Agora sim, Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho, um cara que tem um estilo um pouco mais semelhante, tomou aí uma surra do Flamengo, sim, mas eu acho que ele aprendeu muito com isso. Ele é um técnico que, na minha opinião, ele conseguiu se modernizar, né? O Renato ele era um cara muito intempestivo, muito explosivo, entrevistas sempre muito fortes. Hoje um cara mais continua dando entrevistas fortes, mas ele é um cara mais tranquilo, um cara mais light. Talvez uma coisa que ele precisasse mudar é a questão de preservar jogadores, tá? Porque o Flamengo não fez isso. Isso é uma coisa que eu acho que a partir deste ano todos os técnicos em atuação no Brasil vão ter que rever esse conceito, vão ter que rever os treinamentos, rever o que fez o Flamengo para tentar fazer algo semelhante, porque não tem como você disputar mais de um título se você ficar mudando o time, põe um reserva, depois outro titular. Deu certo com o Palmeiras de 2017, de 2018, mas o Palmeiras não foi campeão da Libertadores. Chegou longe, mas não foi campeão. Mas foi campeão brasileiro jogando praticamente com um time B. Interessante, é uma filosofia bacana, mas a do Flamengo deu mais certo. Jogar com sua força máxima todos os jogos funciona e deu certo para eles, e então tem que entender o que acontece, o que fez o Flamengo. Esse talvez seja um ponto de que o Renato Gaúcho pode aprender muito e ele seria um nome muito interessante pro Palmeiras também, tá? Mais uma vez eu vou repetir, eu não vi nenhum boato falando de contratação do Renato Gaúcho no Palmeiras. Eu só estou falando que é um cara que está disponível no mercado. E se não rolar o Sampaoli, tem um nome forte e um nome com, sabe, com uma proposta de futebol muito interessante, esse futebol mais ofensivo, semelhante ao praticado ao que o Flamengo pratica, tá? Por isso que eu só estou aqui considerando, mais uma vez eu repito, não é rumor, só estou considerando as enquetes que a gente vem vendo na internet, tá? Então seria um nome interessante. Caso o São Paulo não aconteça, o Palmeiras pensa no São Paulo como seu plano A. Internamente, eles estão pensando ali, claro, outras opções, porque o São Paulo não é 100% garantido que vem, mas eles estão considerando ali mais. O São Paulo, obviamente, é a primeira opção, mas internamente eles devem estar considerando nomes como o Luxemburgo ou Renato Portaluppi também. Tá? Caso não dê certo o plano A, vamos para o plano B e vamos ver o que acontece. Então, é um nome muito interessante para o Palmeiras. Tá? Renato Portaluppi. Eu espero que, não sei, aconteça uma sondagem, porque o nome do Sampaoli, eu comecei a pensar ontem, e por isso que eu decidi fazer um podcast falando sobre o Flamengo hoje, porque o Sampaoli disse que quer ficar no Brasil. Tá? Ele já deu essa palavra de que gostaria de ficar no Brasil. Então, essa proposta do Racing ela é interessante, ela é sedutora, mas a princípio o São Paulo ele gostaria de ficar no Brasil. E o que eu comecei a pensar? Eu ouvi o PVC, se eu não me engano, ele falou no programa dele ali
que o São Paulo, se ele não fechar com ninguém no Brasil, ele tem a intenção de ficar no Rio de Janeiro um tempo, tá? Para esperar a proposta, para ver o que acontece. E o que que isso me levou a pensar? Se de repente ele não consegue fechar com ninguém, o Palmeiras não consiga pagar o que ele quer, se for verdade, tá? Isso é pura boataria. Eu não sei como o PVC conseguiu essa informação, tá? Mas ele falou isso. E eu estou considerando essas palavras do PVC, que ele iria para o Rio de Janeiro. Então, se o Palmeiras não conseguisse pagar as cifras que o São Paulo quer, que são cifras muito altas, tem alguns sites aí com rumores de que o Palmeiras já começou conversa com o empresário do São Paulo e achou a pedida do São Paulo muito alta. Tá? Então, se de repente não fecha esse acordo e o São Paulo vá para o Rio de Janeiro, o contrato do Jorge Jesus acaba no meio da temporada do ano que vem. Mas eu acho que, sei lá, se de repente ele fica até o meio da temporada, que é o final da temporada, é a intertemporada na Europa, ele poderia ir para a Europa e aí o São Paulo ele passa a ser um alvo muito interessante ao Flamengo. Então por isso que eu decidi falar do Flamengo, tá? Porque eu não sei, o mundo do futebol ele é muito louco, mas de repente o Palmeiras está com algumas dívidas, fala que é um time super milionário, mas é um time que está com muitas dívidas também, dívidas muito altas. Então de repente queira fazer uma gestão mais consciente, não vou fazer loucuras para contratar o Sampaoli e não fecha negócio. E o Sampaoli, ok, vou ficar aqui no Rio de Janeiro esperando o que vai acontecer. O Jorge Jesus sai e o Flamengo sim tem grana para pagar o que o Sampaoli quer, porque já está pagando um salário muito alto para o Jorge Jesus. Quer aumentar essa proposta para manter o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus já disse que o sonho dele é jogar na Europa e muito provavelmente isso vai acontecer, porque ele não renovou com o Flamengo. Então, fica aí uma coisa para se pensar, tá? Talvez para o torcedor flamenguista não é ideal, tá? Pô, vamos perder o Jorge Jesus, mas o Sampaoli, de repente, como as coisas andarem, passa a ser uma possibilidade interessante para o torcedor flamenguista. Então vamos ver, cara, acompanhar esses próximos episódios, porque vai ser quente, cara, vai ser muito quente. E se de repente o São Paulo ele não fecha com o Palmeiras, realmente esse, essa especulação eu tenho certeza que vai aumentar muito de São Paulo no Flamengo. E pode ter certeza, ele, ele teria muito vontade de treinar o Flamengo pelo poder financeiro que o Flamengo tem, pelo elenco que tem hoje, tá? Que está em uma moral muito alta e pode receber um salário muito mais alto do que paga o Palmeiras, que pagaria o Palmeiras hoje. Então, uma novela aí que vai se estender e que a gente vai acompanhar com muito cuidado. Só dando continuidade agora ao Flamengo, só para encerrar o Palmeiras, tá? Que o que o presidente falou de também mudar o elenco, tá? Já disse que vai ter uma lista de dispensas e que vai contratar de forma mais consciente e que vai aproveitar mais os jogadores da base. Esse ponto eu acho muito legal, mas em relação à lista de dispensa, eu falei ontem, os jogadores internamente, alguns deles já sabem quem vai ficar e quem não vai. Então me preocupa esse restante de temporada do Palmeiras, tá? E me preocupa porque o Palmeiras pode ser ultrapassado pelo Grêmio. Dependendo da combinação de resultados, isso é possível, tá? É uma chance real. E para mim, Palmeiras cair da terceira para a quarta colocação, não só para mim, para o torcedor palmeirense também seria o fim do mundo, cara. Seria o fim dos tempos. Então, é uma declaração que eu acho que foi feita de forma precipitada e muito cedo. E se isso realmente for quem vão afastar os jogadores mesmo, então afasta agora. Dá férias para os caras agora, porque o Palmeiras precisa ter agora jogadores comprometidos e precisa de pelo menos um ponto para garantir nessa terceira colocação que eu falei. Pode não parecer muita coisa, mas só você procurar aí na internet. A diferença de premiação é de 2, 3 bilhões, cara. É uma diferença considerável. Então é para um time que tem dívidas aí, essa grana pode ser usada para pagar dívida ou para ajudar a contratar um jogador, para pagar salário, enfim. É um dinheiro muito interessante. Então o Palmeiras não pode abrir mão disso. Precisa disso. Vice-liderança era o ideal, mas eu não vejo mais em condição para brigar para isso, tá? Então fica aí. Encerro agora a questão do Palmeiras e pulo para o Flamengo, que eu já falei dessa questão do Sampaoli, que eu falei, não tem rumor sobre isso, é só uma coisa que eu fiquei pensando
E já pensou se acontece algo semelhante? Seria pura especulação, mas agitaria demais, né, o mercado da bola, tá? Falando em Flamengo, tá, o torcedor flamenguista já sabe, eu não cheguei a comentar aqui, mas a grande preocupação do Flamengo, do torcedor hoje, é a questão da manutenção do elenco. E talvez três das suas principais peças hoje estão aí já estão, se poderão, se já não foram, poderão ser assediados. Eu acho que já foram assediados pelo futebol europeu, pelo futebol chinês. O primeiro deles eu já falei, o Jorge Jesus. O sonho dele, já falou, é treinar um grande clube europeu. Eu acho que o Jorge Jesus tem na, na cabeça dele a ambição de vencer uma Champions League, e é um cara que eu acho que pelo que ele fez no Flamengo ele pode conseguir isso. Então, dependendo da proposta, dependendo do clube, ele vai ir para lá, e você não tenha dúvida disso. Então, ele está só esperando. O grande ponto é que o futebol europeu agora está em meio de temporada, e os europeus costumam ser um pouco mais sérios em relação ao planejamento. Então, talvez não aconteça agora. Por isso que eu falei, talvez ele saia no metade do ano que vem mesmo, que é que se encerra a temporada europeia e começa uma temporada nova. Isso pode acontecer, mas pode acontecer agora também. De repente, é, eles são mais sérios com o planejamento, mas acontece também lá também técnicos saírem em questão de tempo. Vamos ver, tá? Ele quer ir para lá, então acho difícil que ele renove com o Flamengo, mas eu acho muito difícil mesmo, porque é um cara que ganhou muita moral e, e com certeza deve ter ali na mesa dele várias propostas para treinar clubes não só da Europa quanto do Oriente Médio quanto da China, e propostas salariais muito interessantes. A mesma coisa Gabigol e Bruno Henrique. O Bruno Henrique diz que recebeu uma proposta multimilionária da China, e os chineses já disseram que tinham dito aí que iriam com tudo para cima do Bruno Henrique. Então eu vejo que são três peças aí que vai ser muito difícil para o Flamengo segurar. O Jorge Jesus não fala em renovação. Se quisesse ficar, já teria renovado, tá? O Flamengo diz que ia pagar salário nível europeu para ele. Já devem ter feito a proposta, porque agora só tem o Mundial pela frente, então já tem um tempo aí de negociação. E se isso não se confirmou, essa renovação não aconteceu, eu acho difícil que ela vá acontecer. A mesma coisa o Gabigol, tá? Estão falando, fazendo campanha de fica Gabigol, fica Gabigol. Eu acho que ele não fica, porque se ele quisesse também, ele já teria assinado, tá? O Flamengo já disse que está tudo encaminhado com a Inter de Milão, da Itália, e mesmo assim ele não fechou. Então, acho difícil que o Gabigol permaneça, e o Bruno Henrique também eu acho difícil por tudo que ele fez, pela possibilidade salarial, se não for Europa, China, eu acho muito difícil segurá-lo, tá? Mas mesmo assim, independentemente do que aconteça, o Flamengo tem aí já é, é, pensado, projetado o ano de 2020, e fala-se aí, boatos correndo de interesse em Diego Costa e em Cavani também, acreditem se quiser, tá? Essa questão do Cavani eu acho muito exagerado, tá? O Cavani é um cara que está muito em alta ainda no futebol europeu, mas muito em alta mesmo. Ah, mas o Felipe Luiz, o Rafinha tinham mercado, eles tinham mercado, entenda. Eles tinham mercado, mas eles não estavam em alta. Tá? O Cavani tem mercado e está em alta. Então o salário do Cavani hoje é algo dos mais absurdos. E se não tiver mais mercado para ele na Europa, tenha certeza que tem mercado para o Cavani na China. Então é algo assim, em relação às cifras, é algo muito difícil ainda de se sonhar com o Cavani nesse momento, tá? E claro, o Flamengo é um time muito rico, pode pagar um salário legal, o Cavani ficaria próximo ao Uruguai, tudo isso pesa na cabeça do jogador, mas é um cara ainda que tem muito mercado, e ele com certeza, a pretensão dele é continuar na Europa ainda. Então, é, eu acho muito difícil essa contratação do Cavani, mas não custa sonhar, né? Não custa sonhar. Acho que enquanto não vier o não, a gente continua sonhando e a gente continua acreditando e tenta negociar. Então, coisa que o torcedor flamenguista obviamente vai sonhar com isso, mas eu acho muito improvável de acontecer. Assim como eu falei do Pochettino no Palmeiras, é uma coisa absurda, essa sim, realmente muito absurda.
A do Cavani é um pouco absurda, mas não é tão absurda quanto a do Pochettino, na minha opinião. Mas é muito difícil. É um cara com muito mercado ainda. E mais uma vez, repito, se não tiver mercado na Europa, na China com certeza tem. E aí são valores muito altos para o Brasil conseguir equiparar, tá? Então por isso que eu acho que nesse momento difícil pensar em Cavani no Flamengo, no Brasil, mas Diego Costa para mim é uma possibilidade. Não é um cara, na minha opinião, com todo respeito ao Diego Costa, com um perfil semelhante ao do Gabigol, mas ao que tudo indica o Gabigol não permanece e é um bom nome sim para ficar no lugar do Gabigol, um excelente jogador, um nome muito interessante, jogador de muita qualidade, mas ele é mais velho, ele é mais pesado, né? O Gabigol é mais jovem, mais leve, tem os prós e os contras, né? De um lado pesa a experiência, do outro pesa um pouco mais a juventude. São coisas que têm que ser colocadas na balança pelo Flamengo, porque deixa eu só confirmar aqui, para não falar nenhuma besteira, só para eu ver a idade do Diego Costa. O Diego Costa tem 31 anos, né? Já é um cara que tem uma idade mais avançada. E dependendo do projeto do Flamengo, o Flamengo não pode cometer loucuras para um jogador com uma idade tão avançada assim, na minha opinião. Pego aí como exemplo o São Paulo. Tá? O São Paulo contratou o Daniel Alves e o Juan Fran. Tudo bem, os dois são muito mais velhos. São, mas o São Paulo contratou os dois jogadores, cifras muito altas, tá? E são jogadores que não vêm rendendo aquilo que o torcedor imaginava, que o torcedor esperava dos dois. Então o time fica mais pesado, é natural porque tem mais experiência, fica um pouco mais lento. E a mesma coisa vai acontecer no ataque do Flamengo com o Diego Costa, um cara centroavante, ele é veloz, mas é um cara mais pesado, né? Ele tem até massa muscular do que o Gabigol. Então, são coisas que o Flamengo tem que considerar e tem que colocar na balança, porque é um jogador caro, não é um jogador barato. Ele está na Europa. O cara de repente aceitar para o próximo do Flamengo, ele vem com um salário alto, muito alto. E às vezes é aquela típica contratação que às vezes não vale investimento. E o Flamengo teve uma decepção recente aí que foi o Vitinho. Tá? Todo respeito ao Vitinho, mas o cara que veio com um dos maiores salários, na época que veio ao Flamengo, maior contratação do Flamengo, e nunca correspondeu às expectativas, e até hoje ele não corresponde totalmente às expectativas daquilo que aquilo que se esperava dele. Né? Ele não faz o que ele foi contratado para fazer. Quando ele entra bem, faz os gols dele, mas ele ainda não é unanimidade, ele não é titular no Flamengo. Então tem que considerar, o Flamengo cometeu alguns erros e são coisas que o Flamengo tem que pôr na balança, porque mais uma vez, é uma contratação de muito peso, é muita grana. Então precisa, e não é um jogador com as características do Gabigol, então precisa ponderar, de repente, se é um nome considerado, se o Jorge Jesus quer ele, acha que vai se enquadrar no esquema dele, então traz o cara. Se o Jorge Jesus está falando, é porque vai dar certo, então traz o cara que vai funcionar. Se não funcionar, o Jorge Jesus vai fazer funcionar, porque é um cara que ele está pensando, tem o esquema tático dele na cabeça dele, e, e, e se ele diz que vai ter espaço, vai ter espaço. Então, um nome interessante a se considerar, tá? Mercado vai continuar quente, né? Não só para o lado do Palmeiras quanto do lado do Flamengo. Os dois times vão protagonizar aí mais uma vez. Esse final de temporada vão aí ser protagonistas mais uma vez no mercado da bola. Eu acho que o Flamengo muito mais que o Palmeiras, porque o Palmeiras pensa em renovação, não vai cometer muitos excessos como aconteceu nos últimos anos. Então vai ser um pouco mais cauteloso. O Flamengo não, né? Tendo a perspectiva aí de perder o Jorge Jesus, o Bruno Henrique, o Gabigol, fora os outros, né? Fora outros que também podem de repente receber propostas e sair. Então o mercado para o Flamengo vai ser muito quente. O Flamengo eu acho que vai ser o principal time, vai ser o time mais protagonista aí nesse mercado da bola e com grandes contratações, tá? A gente pode esperar, põe o cinto aí, senta na cadeira, põe o cinto de segurança porque o negócio vai tremer, cara. O Flamengo vai agitar o mercado e a gente vai ficar acompanhando, eu pelo menos vou comentar aqui os boatos. Tem gente que não gosta, né? Falar, pra quê? Ficar jogando boato e que não sei o quê.
Isso só que, cara, comentar boato não machuca, né? A gente só comenta para ver o que pode acontecer. É legal você considerar, imagina o Pochettino no Palmeiras. Se quiser que eu falo disso, a gente considera, a gente sonha alto, mas é algo que esse rumor é algo muito absurdo, mas, por exemplo, Renato Portaluppi, Sampaoli no Palmeiras. Isso é algo interessante, isso é algo que a gente não é tão distante, não é algo impossível de acontecer, então a gente considera, a gente debate sobre isso. Jorge Jesus, o Jorge Sampaoli de repente no Flamengo. Isso também é algo possível de acontecer. Por que não? A gente debate um pouco sobre isso, tá certo? Vou finalizando por aqui hoje, tá? Falei aí sobre deixei de falar um pouco sobre o São Paulo. Peço perdão mais uma vez ao torcedor são paulino, porque amanhã sim, aí sim eu vou falar de São Paulo e Santos, tá? Os dois grandes do futebol paulista, né? O Santos que vive internamente mais uma vez, é interminável a crise interna do Santos, né? Eu não falei ontem, mas após o jogo do Santos, os vários e vários jogadores falaram que precisavam falar, falaram com a imprensa ainda, hein? Não foi assim na surdina. Falaram que precisava cobrar do presidente do Santos salários atrasados, aí direitos de imagem que estavam atrasados, vários, não foi só um, foram vários. A crise do Santos parece interminável. Em relação ao São Paulo, eu quero comentar aí sobre as declarações do Daniel Alves. Estou devendo ainda, né? Desculpa mais uma vez, torcedor são paulino, preciso comentar daquela entrevista que deu o Daniel Alves, uma declaração forte, tá? Mas muito sincera. O Daniel Alves falou muitas verdades ali e eu acho que a gente tem que discutir porque é, é, o futebol do São Paulo, o planejamento do São Paulo, não vem dando certo e já não é de hoje. E o que o Daniel Alves falou trouxe para a gente aí muitas coisas que realmente estão interferindo e vão continuar interferindo, né, nesse futebol que o São Paulo apresenta. Infelizmente, para o torcedor são paulino, pelo que falou o Daniel Alves, a perspectiva de melhora é mínima, tá? Pelo menos para a próxima temporada. Mas isso é assunto para amanhã. Vou encerrando por aqui hoje. Desejo a todos ainda uma ótima semana. Valeu, um forte abraço e até amanhã.